Quantos tiveram uma semana abençoada? Aleluia. Semana abençoada. A bênção pode às vezes estar embrulhada num pacote que você não gosta muito. Às vezes Deus manda a bênção assim, disfarçada. Às vezes você não está vendo naquele momento, mas não significa que não tem a bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. Nós estamos na última semana antes do nosso encontro com Deus. Na verdade, vamos ter encontro essa semana de adultos e juvenis. E na próxima semana também de jovens aqui em Jacarepaguá. E tudo que aconteceu até aqui, os 21 dias de oração, nosso jejum, e agora os eventos que têm acontecido de evangelização, e alguns ainda vão acontecer essa semana, o nosso objetivo final é passar as vidas no encontro com Deus. Eu creio que Deus tem fome de salvar pessoas. Amém? A Bíblia diz que um dia Jesus chegou, assentou-se no poço de Jacó. E ele estava com fome, então ele falou para os discípulos: vão comprar pão. E eles foram comprar pão. Enquanto eles foram comprar pão, chegou uma mulher sedenta. E ele ofereceu água da vida. E ali nós aprendemos que quando Jesus está com fome, alguém está com sede. E aquela mulher recebeu da parte de Jesus a água da vida, não a água natural, mas a água da vida. E Jesus saiu saciado. A mulher bebeu a água, encerrou a fome de Jesus. Então o Senhor tem fome de salvar vidas, amém? E há muitas pessoas também sedentas pelo Senhor. E você pode ser um canal de bênção. Quem gostaria de abençoar alguém nessa noite? Levante-se a mão. Você quer abençoar alguém? Então, manda no seu WhatsApp para alguém o link dessa palavra, para um amigo, um familiar seu, e diga para ele assim: olha, para um pouquinho, ouve essa palavra, que Deus vai abençoar o seu coração. Eu tenho certeza que quem receber essa mensagem sua e ouvir a palavra, no final vai te agradecer. Então eu te dou liberdade agora você pegar o link aí no canal Ricardo Guimarães TV no YouTube, coloca, copia, cola no WhatsApp e manda para os seus contatos. Amém? Porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite de uma maneira muito especial. E não importa como você está aqui, você não veio aqui porque você quer, você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe. Foi o Senhor que separou você e preparou na agenda dele essa data para falar ao seu coração. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema: quem não sabe orar, xinga a Deus. Será? Mateus capítulo 6, verso 7 diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios. Eles pensam que pela forma deles falarem e pela quantidade de palavras na oração, eles vão ser ouvidos. É o que Jesus falou, ele estava ensinando os discípulos sobre oração. Jesus ministrou esse sermão no Monte das Oliveiras, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus são parte, do Sermão do Monte. Ali Jesus ensina como eles deveriam orar, mas Jesus ensina também como não deveriam orar, porque aquele povo tinha prática religiosa de fazer oração, de levantar as mãos, mas Jesus está ensinando agora a um povo sedento. Ele diz: não faça como eles, faça do jeito que eu estou mandando. Então Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, essa é a tua palavra. Nosso coração é a terra
pronta para receber essa palavra. Fala conosco. Queremos tanto ouvir a tua voz, Senhor. Nessa noite há um homem aqui entre nós que veio pedindo ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma palavra no meu coração. Nessa noite também tem uma mulher que está nos ouvindo, que falou: Senhor, eu não sei, não tem nem palavras para falar contigo. Eu não sei como orar nessa situação. Para você também é essa palavra de Deus. E o Espírito Santo já começou a ministrar a nós nessa noite. Erga a sua mão direita assim para o alto e diga assim: Pai, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Diga: fala comigo, em nome de Jesus. Amém? Diga para quem está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Quem não sabe rezar, xinga a Deus. Esse é um ditado que a minha avó costumava dizer. E a avó de alguém aqui também, acredito nisso, né? Sua avó falava isso para você, não? O que esse ditado significa? Que quando você se mete a fazer uma coisa que você não sabe, toda a probabilidade de dar errado, não é, tem naquele momento. O que acontece é que muitas pessoas ouvem isso e trazem para o seu relacionamento com Deus. E na hora que elas mais precisam, porque quando é que a gente sente mais necessidade de orar? Quando a gente está debaixo de muita pressão, é ou não é? Às vezes quando está tudo bem e as coisas estão fluindo na nossa vida, a gente nem lembra. É tanto que o autor de Provérbios diz assim: é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Porque ele diz: quando você chega no luto, diante do caixão, todo mundo reflete sobre o significado da vida, e os vivos aplicam isso ao seu coração. Mas na festa ninguém está preocupado, não é verdade? Mas o que acontece? Quando você traz isso como verdade para o seu relacionamento com Deus, na hora que mais você precisa orar, você fala assim: eu não sei como orar, eu não estou com cabeça para orar, não me peça para orar. Eu prefiro ficar calado do que fazer uma oração toda errada. Eu já vi muitas pessoas agirem dessa forma. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, de algo que podemos fazer quando simplesmente não sabemos como orar. E isso não tem a ver se você é um novo crente, se você é um crente que já tem mais anos de vida cristã, não. Isso tem a ver com o momento que nós estamos passando, quando faltam palavras, quando você não sabe nem como elaborar a oração. Então hoje o meu alvo aqui não é ensinar você o modelo da oração como Jesus ensinou, mas mostrar para você que em circunstâncias difíceis, quando não sabemos como orar, ainda assim podemos ser ouvidos pelo Senhor. Amém? Você fala: pastor, como é possível alguém ser ouvido por Deus, mesmo não fazendo orações bem elaboradas, usando um vocabulário correto, não é? Com palavras que impressionem? Então em Mateus 6, 7, Jesus diz assim: ei, não pense que é pelo seu muito falar que você vai ser ouvido. Às vezes não precisa de tantas palavras, e às vezes nenhuma palavra é necessária, e Deus ainda assim nos ouve. Amém? Esse ano eu estou fazendo o seguinte: todo ano eu seleciono uma versão da Bíblia para ler. E esse ano, toda vez que eu leio um texto bíblico, eu vou e leio na versão A Mensagem. A versão A Mensagem é uma versão assim mais clara, mais de fácil entendimento. E eu fui lá, peguei Mateus capítulo 6 e fui ler Jesus dizendo o que não fazer na oração. Eu achei tão impressionante, porque no capítulo 6 de Mateus, verso 5, diz assim: e quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show, está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado,
de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber sua graça. Verso 7. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai, e Ele sabe de que estão precisando melhor que vocês mesmos. Como um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Uau! Não precisa muita firula, é isso que ele está dizendo. Não precisa, como os fariseus faziam, erguiam as mãos nas esquinas, colocavam os filactérios, os mandamentos aqui no canto da roupa e fazia aquilo para ser visto pelos homens. Ele disse: não faça isso. Mas muitas vezes no silêncio do seu quarto, você vai orar e Deus vai te ouvir e Deus vai te responder. Amém? Então, se você às vezes sente o coração apertado e você diz assim: pastor, eu não sei como orar nessa situação. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Sério, pastor? Sendo pastor, sim. Às vezes sendo pastor, diz: meu Deus, o senhor sabe. Quando passamos por momentos assim, irmãos, existem expressões que nós podemos ter para com Deus. E você faz isso, você não está xingando a Deus coisa nenhuma. Deus ouve. E o que Deus ouve? Diga assim: Deus ouve nosso gemido. Você já gemeu diante de Deus? Alguém aqui já gemeu diante de Deus? Essa é uma verdade que muitos desconhecem. O nosso gemido atrai a atenção de Deus. Por quê, irmãos? Porque há dias que um gemido do nosso coração tem mais valor do que muitas palavras. E quem está perto de nós não entende. Se uma pessoa te ver, vai achar que você está emitindo um som sem nenhum significado. Mas para Deus tem um significado muito grande. E isso aconteceu com o povo de Deus quando estava oprimido por Faraó no Egito. Lá em Êxodo capítulo 2, 23 e 24 diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela clamaram. E o seu clamor, o que aconteceu? Subiu a Deus. Olha o verso 24. Ouvindo Deus o seu gemido. Diga: o meu Deus é um Deus que ouve gemidos. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. O que Deus ouviu no meio do seu povo? Ouviu o gemido. Aquele povo passou 430 anos no Egito, a maior parte deles embaixo de escravidão. Enquanto o povo tolerava, enquanto o povo aguentava as chibatadas, enquanto o povo achava que ia conseguir subverter o poder de Faraó e ter a sua própria libertação, a opressão continuava. Mas teve um dia que o povo viu que não dava mais, e a Bíblia diz que o povo gemeu. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu o seu gemido. Não é uma oração perfeita aqui, entende? O gemido não é uma oração articulada, é apenas um grunhido que sai da garganta quando o peito está apertado, quando a dor é forte. Eu sei que existe, a Bíblia fala de gemidos inexprimíveis, que é o que o Espírito Santo faz interpretando a nossa oração. Mas aqui nesse caso é o gemido da dor. Deus ouviu o gemido e a Bíblia diz que ele se lembrou da aliança. Ele disse: ei, esse que está gemendo tem aliança, é filho de Abraão, é filho de Isaac, é filho de Jacó, e eu preciso socorrê-los. Queridos, será que o nosso gemido ainda hoje faz com que Deus se lembre da sua aliança? Será que Deus ainda está atento ao gemido dos seus filhos? Eu sei que há gemidos de autopiedade,
há gemidos de murmuração. Eu não estou falando dessas coisas, porque quando você está passando por uma situação difícil e você começa a murmurar, você não resolve a situação, você aumenta na verdade ela, e ela cega os seus olhos, de maneira que você não consegue enxergar uma saída, não consegue enxergar uma solução. Mas quando nós gememos confiados na aliança, Deus nos ouve. E normalmente, queridos, nós rejeitamos esses gemidos porque pensamos o quê? Não, eu não quero me mostrar fraco, eu não quero parecer que eu não tenho resiliência, porque a gente aplaude muito as pessoas resilientes, a gente fala, nossa, fulano tem uma capacidade de suportar, e é uma virtude, claro, a resiliência é muito importante na nossa vida, mas nós não gostamos de parecer fracos. Deixa eu dizer algo para você, diante do homem, você não deve mesmo parecer fraco, mas diante de Deus, você tem que derramar. Entendeu? Diante do homem, você tem que ser forte. Diante de Deus, você tem que ser quebrantado. Há pessoas que são tão fortes e silenciosas, que mesmo no meio da dor, aquela dor excruciante, aquela dor aguda, elas não expressam nenhuma emoção. Isso é negar a própria humanidade. E se você quiser ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que Jesus, enquanto aqui na terra, a Bíblia diz, Jesus saiu para Betânia para descansar. Ele fala das limitações dele. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus indignou-se, né? Jesus ficou naquele momento lá, que ele entra no templo, ele fica indignado. A Bíblia fala das emoções que ele sente, e muitas vezes a religiosidade que hoje domina a mente das pessoas, faz com que as pessoas passem aquela ideia de que absolutamente nada as atinge, que elas são sobre-humanas. Não somos, nós somos humanos, filhos de Deus, sim, sustentados pela graça do Senhor, mas muitas vezes nos vemos em situações assim. Agora eu sei que nós desejamos ser fortes, mas Deus deseja que nós sejamos fracos. Por quê? Porque Ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu sou fraco, diante de Deus, eu sou forte. É isso que você tem que entender, você não pode inverter essa ordem. Porque tem pessoas que elas são fracas diante do homem, e diante de Deus elas são fortes. Por quê? Porque elas não se quebrantam, elas não se prostram, elas não gemem diante de Deus. Eu não quero ficar gemendo diante de ninguém, minha dor e tal. Não, diante do homem você tem que ser forte. Amém? Glória a Deus. Mas diante de Deus você tem que ser um vaso de barro, que quebra com facilidade. Segundo aos Coríntios 4:7 diz assim: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não. Tribulação tem na nossa vida? Sim, mas você não precisa viver na angústia. É isso que ele está dizendo. Perplexos, porém não desanimados. O que é a perplexidade? É aquela situação que você fica boquiaberto dizendo, meu Deus, eu não estava esperando, não estava contando com isso. Mas ele diz, nem isso pode te desanimar. Aí ele diz, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você vê que tem um contraponto aqui, mesmo passando por momentos difíceis, mas você está sendo ali sustentado, acolhido, amparado pelo Senhor. Amém, queridos? Então Deus ama quando somos fracos, porque aí a sua graça pode nos suprir completamente. E quando esse gemido parte do profundo do nosso ser, a Bíblia diz que o Senhor se lembra de quê? Da aliança que tem conosco. Êxodo 6, versos 5-8, ainda na história do povo de Israel, o povo hebreu, diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito.
e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Olha, nesse texto aqui, Deus libera 7 promessas sobre o povo dele, por causa do gemido. Ele diz: porque vocês gemeram, eu ouvi o seu gemido. Ele diz: eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação e julgamento, ok? Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, e que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Aquela mochila pesada das suas costas eu vou tirar. Eu vos levarei à terra a qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, que é de vocês, e eu vos-la darei como possessão. Tudo isso por causa do gemido. Mas existe uma outra palavra na Bíblia que é equivalente a gemido, porque no grego a palavra estenazo, ela significa gemido, aquele que sai aqui da garganta, mas também significa suspiro. Quando você suspira assim, no meio da batalha, no meio da dor, e você não tem o que falar. Você já fez isso? E quem te conhece, que está perto de você, sabe que esse suspiro significa muita coisa. E Deus muito mais ainda. Ele diz que você também pode suspirar, e o nosso suspiro, ele disse, toca o céu. O gemido sai aqui da garganta, do peito. O suspiro é aquela respiração intensa que sai das suas narinas, sabe? E que te traz aquele alívio. Ele diz: há poder também no suspiro profundo de um coração sequioso diante de Deus. Mas por que às vezes não gememos? Por que às vezes não suspiramos diante de Deus? Entende? No trabalho não. No trabalho você chega de banho tomado, cara lavada, bem arrumado, entendeu? Você que é marido, diante dos seus filhos e diante das suas esposas, a sua postura tem que ser uma postura de firmeza. Dizer: não, nós vamos resolver isso aqui, Deus está conosco, entendeu? Agora, quando chegar diante de Deus e você não sabe como orar, você fala: Senhor. E às vezes você diz: eu nem orei. E Deus pegou esse suspiro e Ele interpretou tudo. Teve o poder de uma oração profunda. Sabe, irmãos, Deus não pode usar pessoas que são fortes, que não são esse vaso de barro. Deus ama quando somos expressivos, quando mostramos o anseio do nosso coração. Observe que Jesus vai operar um milagre no livro de Marcos 7,34, e a Bíblia diz que ele suspirou. Isso é interessante. Diz assim: depois, erguendo os olhos ao céu, Marcos 7,34, suspirou, olhou para os céus e suspirou. Eu estou falando de algo que você precisa fazer. Muitas vezes o seu recurso vai ser esse. Entendeu, irmão Anderson? Olhar para o céu. Só isso. Alguém fala: mas você não vai orar? Ele já entendeu tudo. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Irmãos, eu não conheço ninguém que ora pelos enfermos dessa forma. Ninguém que chega assim suspirando. Mas Jesus tinha isso no coração. Ele era movido de compaixão. Então não tenha receio de suspirar, clamando ao Senhor pelo milagre, clamando ao Senhor pela cura, clamando ao Senhor pela porta aberta, clamando ao Senhor pela provisão. Há momentos que tudo que nós precisamos fazer é isso: olhar para os céus e suspirar diante do Senhor. Amém, queridos? Nós podemos orar o tempo todo, se aprendermos a dar esse suspiro de fé diante do Senhor. Amém, queridos? Então, o suspiro também é um gemido diante de Deus. Há um gemido de dor, mas também há um gemido que é o anseio do coração. Como o próprio salmista diz aqui no Salmo 42, verso 1. Ele diz assim: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus,
suspira a minha alma. E você sabe que a corça, ela desidrata com facilidade. Então ela precisa desesperadamente da água. E ela põe a língua para fora, o seu fôlego fica ofegante, e ela começa a correr, porque pela umidade do ar, ela vai seguir a direção das águas. E o seu suspiro é que vai fazendo o barulho enquanto ela corre desesperadamente. E o salmista usa essa figura aqui para dizer o seguinte: olha, como a corça suspira pelas correntes d'água, assim a minha alma suspira pelo Senhor. Você suspira assim pelo Senhor? Ao ponto de amar a vinda do Senhor, de querer a vinda do Senhor? Porque eu não sei quanto a você, às vezes vendo o noticiário, vendo o que está acontecendo, né, na sociedade, e o mundo nesse espiral descendente, decadente, muitas vezes a única coisa que eu tenho vontade de falar é Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Às vezes eu fico pensando, será que vai durar muitos anos? Será que até 2030 essas coisas não vai estar tudo resolvida já? Porque o Senhor virá estabelecer o seu reino. Eu não sei quais os planos que você tem na sua mente, mas coloca dentro dos seus planos suspirar pelo Senhor. E suspirar pela volta do Senhor, amém, queridos? O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, de 1 a 4, ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ele está falando do corpo, tá? Casa terrestre deste tabernáculo, se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eterna nos céus. É por isso neste tabernáculo gememos. Olha só, nesse corpo, esse que é o tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Romper com as limitações que a gente tem hoje, cansaço, doença, enfermidade, dor, isso tudo no seu novo corpo não vai existir. Entende? É que quando você está saudável, você não pensa isso. Mas muitas pessoas, e eu já passei por isso na vida, de adoecer ao ponto de dizer assim: Senhor, ou passa essa dor, ou essa enfermidade sara, o Senhor me leva, porque não vai ter mais isso, entendeu? Ele disse: há esse suspiro em mim, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos sair, não porque queremos ser despidos, não porque queremos morrer, mas é porque nós ansiamos romper com todas essas limitações e superar isso que hoje é imposto na nossa carne. Entendeu o que ele está falando? Ele está dizendo: eu não sou um cara suicida, eu não quero morrer, não é isso. Mas se eu pudesse antecipar e me revestir, eu queria. Ele disse, e eu suspiro, eu sinto gemidos por isso. Irmãos, nós vivemos dias tão angustiantes que nós gememos em nosso espírito por Deus, pelas coisas de Deus. E é muitas vezes uma coisa que eu não consigo passar numa pregação, nem falar numa conversa com você. É algo que é aqui de dentro, é um gemido que sai daqui, que ninguém entende, mas Deus entende. Deus entende. Deus entende. Então, por que eu estou falando isso para você? Quando você não souber como orar, apenas deixe sair um gemido da sua garganta. Pastor, mas isso tem valor para Deus? Sim, tem valor. Tão somente um suspiro das suas narinas, isso já é suficiente. E jamais pense que Deus está indiferente, porque Ele disse para Israel: eu ouvi o teu gemido e me lembrei da aliança. E muitas vezes, quando você geme, você vai ser surpreendido pelo Senhor. Você vai falar: ai, eu nem orei. Não, mas aquele gemido foi uma oração. E Deus lembrou que Ele tem uma aliança com você. Você é participante da aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por causa dessa aliança, o Senhor ouve o seu gemido. Amém? Então, quem não sabe orar, xinga a Deus? Não, geme. Deus ouve, diga assim: Deus ouve o meu gemido. Segunda coisa, a Bíblia diz também que Deus vê as nossas lágrimas.
Deus ouve o nosso gemido e Deus vê as nossas lágrimas. Jamais seja intimidado, jamais seja bloqueado na sua oração, porque alguém disse: ei, você não sabe orar, você não fala coisa com coisa, porque Deus ouve o nosso gemido, mas Deus vê também as nossas lágrimas. Quando a pressão cresce, às vezes a resposta intuitiva da nossa alma, né, que as emoções estão na nossa alma, o corpo apenas expressa, são lágrimas jorrando. E eu não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes, irmãos, mais uma vez, você não vai fazer isso diante do homem. Eu não estou falando para você botar no Instagram lá: você não sabe, estou fazendo essa live aqui porque ninguém sabe o que eu estou passando. Não é para você ir para o Facebook e dizer: ninguém me entende a minha dor. Não. Quando você sair de casa, você não sai chorando. Você toma um banho, lava o rosto, seca, põe uma roupa bonita, passa um perfume. Ou como disse a pastora Rê aqui na reunião das mulheres, né? Assim, irmã: pastor, por que você está assim, com essa aparência? Fala: estou na guerra, não tem nem prazer de me arrumar. Ela falou: não, irmão, vai para a guerra pintada. Os índios pintavam, né, para ir para a guerra. Vai para a guerra, bota um salto, põe uma maquiagem, põe uma roupa bonita e vai para a guerra. E ninguém sabe que você está na guerra. Agora, diante de Deus, você derrama. Diante de Deus, você deságua. Diante de Deus, você quebranta, entende? O problema das pessoas é que elas invertem isso. Diante das pessoas fracas, se você ficar chorando para as pessoas, o que você vai ter em volta? A dó e a compaixão. Você quer a dó e a compaixão, ou você quer um milagre? Acende aqui. Se você quer a dor e a compaixão das pessoas, você fica contando na internet, falando e chorando para um e para outro. Mas se você quer o milagre, você vai fazer isso diante de Deus. Entendeu? Diante de Deus. Pastor, mas eu sou um pai de família, eu fiquei desempregado. Você vai chegar lá na sua casa e vai dizer: olha, não vai faltar o pão, não vai faltar a provisão. Pronto, sua esposa vai dormir em paz. Entendeu? Você tem que ser o último a desaguar, irmão. Estou falando agora especificamente para os casados. Entendeu? Eu estava numa reunião com vários pastores. E aí, aconteceu lá, filho de um irmão caiu, acho que partiu o supercílio, uma coisa assim, começou a sangrar. E a mãe ficou desesperada: ai meu Deus, ele está sangrando! Tá, aquela coisa, porque o supercílio sangra mesmo, né? E aí quando o pai viu: meu Deus do céu! Aí o pastor dele que estava lá falou assim: irmão, se apruma, meu irmão, sua esposa pode chorar, você não. Toma jeito, cara. Entendeu? É que a mulher gosta de homem sensível, mas não gosta de homem chorão, entendeu? O homem tem que ser, pelo menos da videira aqui, tem que ser, entendeu, irmão? Macho alfa, é isso? Não pode, você tem que estar ali. Você vai para o trabalho, você chega lá e as pessoas falam assim: você também, você vive assim porque você não tem problema. Porque ela olha, você chegando lá: bom dia, aleluia, glória a Deus. Você lembra da mulher sunamita que ganhou um filho? O profeta Eliseu profetizou sobre ela. Ela teve um filho, e um dia aquele filho morreu. E ela abordou o jumento e foi atrás do profeta. E quando ela chega no meio do caminho, aparece o moço do profeta e fala assim: vai tudo bem? Ela fala o quê? Vai tudo bem, mas o filho estava morto. Vai tudo bem? Não, querida, assim, veja só. Eu estou falando de você chorar diante de Deus. Você desaguar diante do Senhor. Diante dos homens é paz, shalom, paz por dentro, paz por fora, proteção, prosperidade, graça de Deus. E nos tempos do Velho Testamento, quando os reinos estavam em guerra, tinha sempre um mensageiro. O mensageiro vinha trazer notícias da batalha. Eu me perguntava: como vai a guerra? Se a guerra eles estavam prevalecendo, ele dizia assim: a guerra vai em paz. Ei, pastor, que isso? A guerra vai em paz?
é assim, eu estou na luta, mas eu estou vencendo, entendeu? A guerra vai em paz. Como é que você está, meu irmão? Na paz. Porque a nossa paz não é paz circunstancial, é a paz que excede todo entendimento. É a paz que o mundo não pode receber, é a que o Senhor nos deu. Amém? A palavra de Deus diz que Ezequias, diante da notícia de enfermidade, Deus mandou o profeta e falou: essa enfermidade sua é para a morte, você vai morrer. E quando o profeta sai, Ezequias se vira para a parede, e a Bíblia diz que ele ora e chora. E Deus, o profeta já está saindo na porta do palácio. Deus fala: volta lá e dá um recado para o meu servo Ezequias. Olha o recado que ele deu, 2 Reis 25, verso 5. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e... ouvi a tua oração e... vi as tuas lágrimas. E a resposta veio: eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia. Por que você diz, pastor, ele teve que orar e chorar? Porque aquilo que não move o nosso coração, não move o coração de Deus. É isso que Mateus diz daquela oração religiosa, que a pessoa fala, nem ela é tocada, nem ninguém é tocado, nem Deus é tocado. Essa oração não tem poder. Mas quando você está vivendo um momento crucial na sua vida, um grande desafio, e você se prostra diante de Deus, e suspiro, gemido e lágrimas se misturam diante do Senhor, você sai fortalecido na sua fé, e a resposta do Senhor se manifesta na sua vida. As lágrimas, elas só são inúteis se elas não forem derramadas diante de Deus. Mas quando elas são derramadas diante de Deus, elas não se desperdiçam. O que Deus faz com as nossas lágrimas? Ele recolhe. Salmo 56, verso 8. É por isso, Marcelinho, que eu tenho que ler os textos, porque eu falo, fica todo mundo assim: de onde o pastor está tirando isso? Tem que estar na palavra, né? Salmo 56, verso 8, diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste o quê? Aonde? No teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Ele disse: olha, eu derramei lágrimas e o Senhor recolheu. Tem um odre, Deus tem um odre para cada um de vocês. E se você nunca chorou diante de Deus, tem um odre seco lá. Mas se você já derramou alguma lágrima diante do Senhor, essa lágrima está guardada lá nesse odre. O Senhor recolhe, não são desperdiçadas. Ele se lembrará, ele diz, ele vai se lembrar de todos os seus sofrimentos. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus apenas ouve quando nós oramos e choramos. Não é isso. Mas as lágrimas, muitas vezes elas fluem como fruto da pressão. É uma expressão assim que você já não consegue, você fica soluçando diante de Deus e derramando lágrimas diante do Senhor. Então, diante do homem, o choro é sinal de fraqueza, mas diante de Deus é força. Ele diz: porque a minha força, ela se manifesta na sua fraqueza, entendeu? Diante de Deus sim, diante do homem não. Ninguém tem que ficar sabendo da sua vida, entendeu? Dos seus problemas. Claro, você tem um irmão, né? Não quer dizer que você não possa compartilhar com o irmão. Você não tem que fazer propaganda dos problemas. Agora, diante de Deus, você rasga o verbo. Pega os salmos de Davi e olha como Davi orava. Muita gente pergunta: pastor, como é que eu aprendo a orar? Você só vai aprender a orar se você ler os salmos. Quem não lê salmos, não tem hábito de ler salmos, não sabe orar. Ele não sabe se dirigir a Deus. E você vê a honestidade de Davi dizendo: Senhor, aqui está o teu servo, a minha alma está angustiada, abatida, eu estou sendo atormentado, ondas vêm sobre mim, vagas mortais tentam tirar a minha vida. Ele fala aquilo tudo, mas quando Davi sai dali, ele sai com a espada, e todo mundo temia Davi. E todo mundo que conhece a história de Davi sabe que Davi tinha dois instrumentos, a espada e a harpa. Diante de Deus ele tocava a harpa, diante do inimigo era a espada, entendeu? Nunca inverta essa ordem. Nunca inverta essa ordem. Diante do homem, choro é sinal de fraqueza, mas diante de Deus é a coisa mais apropriada a se fazer. Frequentemente eu digo que feliz é o homem que derrama suas lágrimas diante de Deus,
Porque quem nunca chorou diante de Deus, não sabe de fato o que é a intimidade da comunhão, o que está perto de Deus, o que é lançar o fardo sobre o Senhor. A Bíblia diz: lança o teu fardo sobre o Senhor. Tira o peso, aquela mochila pesada das suas costas e coloca sobre o Senhor. Quando o seu caminho na terra parecer completamente bloqueado, quando você for provocado por todas as formas, quando todos o acusarem de estar errado, tudo em volta de você parecer estar dando errado, então nesse tempo você tem que chegar diante de Deus. Você não tem como resolver, mas você pode chorar diante do Senhor. Leia a história dos grandes homens de Deus na Bíblia e fora da Bíblia, e veja que não tem nenhum homem fiel a Deus, consagrado ao Senhor, que nunca tenha chorado diante do Senhor. Tem algumas experiências que você tem que ter na vida, não tem jeito. Quem está me entendendo? Salmo 6, verso 6, esse aqui é Davi. Senhor, estou cansado de tanto gemer. Isso aqui ele falou para Deus, tá? Mas Deus achou tão interessante a oração dele, que o Espírito Santo achou que deveria ficar registrada, para você saber que Deus ouviu. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Ele usa aqui até uma hipérbole, né? Porque ele está dizendo: eu estou nadando de braçada, o meu travesseiro se tornou o meu confessionário. Só Ele sabe as histórias que ninguém sabe, só Ele ouve o gemido que ninguém ouve. Senhor, Ele diz: eu estou cansado de tanto gemer. Davi chorou a noite toda. Ele diz: era como se eu estivesse nadando no meu leito. E isso é poderoso diante de Deus, irmãos. Por isso Jesus diz assim: diante dos homens não faça para ser visto, mas diante de Deus, na sua porta trancada, na sua noite escura. Olha como disse um pastor que eu vi recentemente, ele dizendo assim, ele falou: você sabe o que eu faço quando eu estou debaixo de muita pressão? Eu entro lá no meu gabinete, eu baixo as persianas, fecho a janela, apago a luz e coloco uma música sertaneja para tocar. Ele diz que na música sertaneja você perdeu alguma coisa, ou perdeu a caminhonete, ou perdeu a namorada, ou perdeu a casa, alguém te abandonou, foi embora, e eu quero ficar triste, eu quero sentir aquilo. Mas tem algo melhor do que ouvir música sertaneja, é você se derramar diante do Senhor, entendeu? É você se quebrantar diante do Senhor. Lágrimas diante de Deus são verdadeiras e são preciosas. E a Bíblia diz que quando os filhos de Israel foram levados para o cativeiro, isso é interessante, porque todos os povos sabiam que aquele povo era um povo de Deus. E está o povo saindo, acorrentado, né, manietado, e vai para lá, vai para cá, em filas, andando. E os povos vizinhos riam deles e diziam: olha lá, o povo de Deus, cadê o Deus dele? Por que não salva eles? E os filhos de Coré fizeram um salmo só para registrar essa experiência. E nesse Salmo 42, verso 3, ele diz assim, ó: minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto continuamente me dizem: o teu Deus, onde está? Irmãos, isso é pior do que uma punhalada. É você estar servindo a Deus fielmente, você passa por uma situação e alguém se levanta e diz assim: mas você não é crente? Você não é da igreja? Você não é lá da videira? Você não é ovelha do pastor Ricardo? Vocês não ficam cantando de fé? Como é a música que cantou hoje aí do Teu amor não falha? Como é que diz? Nada vai me separar, né? Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Ele fala das ondas e tal. Mas vocês não cantam aquilo? Nada vai te abalar? Cadê Deus? Isso é duro, irmãos. Teu Deus, onde está? Aí se você continuar lendo os Salmos de Davi, ele vai dizer assim: espera no Senhor, pois ainda o louvarás. Espera no Senhor, ó minha alma, porque você ainda vai louvar ao Senhor. Então as lágrimas,
elas revelam o que é o nível de pressão que está em nós. Há um poder tremendo na oração liberada com a pressão. E essas orações normalmente elas são banhadas por lágrimas, irmãos. Ela fala de um desejo profundo do nosso coração, de encontrar uma saída, uma resposta em Deus. Por isso, quando muitas vezes você não souber o que orar, como orar, às vezes você precisa fazer isso, derramar em lágrimas diante de Deus. É um momento seu e de Deus e de mais ninguém, entende? Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo. Mas você consegue chorar? Porque se a pressão que vem sobre você não permite que você quebrante o seu coração diante de Deus, uau, não te leva a essa aproximação, a essa busca intensa. O que é a lágrima? Lágrima é você, sem palavras, dizer para Deus: Senhor, eu morro crendo, mas eu não vivo duvidando do Senhor e das suas promessas. Senhor, eu sei que o Senhor não vai me abandonar no meio do caminho. Essas lágrimas que estão sendo derramadas aqui significa que eu continuo crendo, que eu não abro mão, que Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente nas horas mais difíceis da minha vida. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares. Ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade do Deus vivo. Deus está no meio dela, não será abalada. Tremam as nações, reinam, se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra toda se derrete. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. As lágrimas é uma oração sem palavras. Quem já orou assim? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Só Deus e você, né? Terceiro, diga assim: Deus ouve o meu gemido, Deus vê as minhas lágrimas. Diga: Deus atende o meu clamor. Jamais tenha medo de orar, mesmo quando você não souber o que fazer. Por que eu estou falando tanto disso hoje? Porque, irmãos, esse é um recurso que o Senhor nos deu. E o que eu percebo? Que na hora que a gente mais precisa orar, a gente fica paralisado e vem a acusação do diabo. E aí que é tanto pensamento, porque você luta com as suas emoções, você luta com setas de pensamentos que vêm na sua mente, com palavras de pessoas próximas de você, mas que vêm para desestimular a sua fé. E uma das coisas que Deus ministrou muito, mas muito ao meu coração, nesses 21 dias de jejum, é porque assim, eu cantei todos os dias aquela música que marcou a gente na capacitação, A Resposta, né? E aí tem uma parte que ele diz assim, como eles conseguiram, como eles estão de pé. É como as pessoas dizendo assim, né? É o que vão falar de você daqui a algum tempo. Nossa, como que ele conseguiu? Como que ele ainda está de pé? Aí a própria música diz: a resposta é que eu vivo de milagres. E agora vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Pastor, eu queria saber o como. O como não é da sua conta. O como não pertence a mim nem a você. A sua parte é crer, mesmo que seja uma fé do tamanho de um grão de mostarda. A sua parte é crer, a dele é fazer. O milagre é o resultado da colisão entre a fé do homem e o poder de Deus. Quando a fé do homem colide com o poder de Deus, o resultado é um milagre. Ele ainda tem poder, irmãos? Tem! Então o que precisa? Só a nossa fé. Só a nossa fé. Amém? Então diga assim: Deus ouve, Deus atende ao meu clamor. Então, primeiro, o Senhor ouve o nosso gemido. Segundo, Ele vê as nossas lágrimas. Terceiro, Ele atende o nosso clamor. O que é clamar? Clamar é falar em alta voz. Clamar é bradar. Clamar é você poder tornar audível
Às vezes uma única palavra. Pastor, uma única palavra? Mas nem a oração do Senhor tinha uma única palavra. Ele diz: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. É longa a oração. Não, tem um clamor que é uma palavra só. Como assim, pastor? Vou usar uma ilustração para você. Imagina aquele pai, tem um filho lá, 3, 4 anos, com a criança em casa. Ele chega do trabalho, o filho vem, abraça ele senta no sofá, ele está vendo televisão, ele está tirando um cochilo, a mãe está fazendo lá as tarefas do lar. E o filho está lá no jardim ou no quintal da casa brincando. De repente, aquele pai cochilando, aquela mãe atarefada, ouve assim: pai! Eita! Ele levanta imediatamente. Ele não espera o filho complementar. Pai, ele diz: é meu filho chamando. E ele vai ao encontro. E quem é aí, né, as mães mais antigas, eu digo antigas assim, de 3, 4 décadas atrás, que ensinavam as mais novas, porque esse é o mandamento bíblico, que as mulheres mais velhas, elas têm que ensinar as mais novas, como serem boas donas de casas, boas esposas, boas mães, não é? E na igreja que eu fui criado era exatamente assim, as mães mais velhas ensinavam as mães mais novas. Então tinha aquela mãe, o filho nasceu agora, e ela nem sabia lidar novamente. Quantas vezes eu via minha mãe e outras mães falando, estava lá aquela mãe nova com aquela criancinha, a criança chorando, e ela sacudindo a criança. Ela falou: ei, sacode ela assim, não é cólica, põe ela assim para baixo. Aí botava, a criança parava. Aí no outro dia está lá a mulher sacudindo, e a criança não parava de chorar. Aí a mãe, disse: não, deve ser cólica, botava a cabeça para baixo. Mas não, é fome. Dá o peito para essa criança aí que ela está com fome. E alguém falava assim: como que ela consegue saber a diferença entre uma coisa e outra? A mãe consegue discernir o choro, se é dor, se é fome, se é sono, se é birra, sim ou não? As mais novas não, mas as mais antigas sabem, sim ou não? Mas as mais novas estão aprendendo também, não é verdade? Rapaz, pouco amém aqui nesse lugar. Às vezes vocês ficam chateados quando eu falo alguma coisa assim? Fica assim. Mas é verdade. É que eu não posso nem dar um exemplo assim, falando, né, irmã? Porque ela vai dizer: pá, pastor me chamou que eu sou de 4 décadas. Aí é complicado. Minha esposa fala: toda ilustração com mulher você presta atenção. Né? É mais fácil mexer com os homens, né? Que com as mulheres. Eu já estou mexendo. Mas aquele filho lá no quintal, ele grita assim: pai! O pai levanta, sai correndo, ele não pega chinelo, não pega nada. Ele vai socorrer o filho. Meu filho está clamando. O que eu quero dizer para você? Muitas vezes, dadas as circunstâncias, você não tem nem tempo de elaborar uma oração bonita e dizer: querido Deus, amado Pai, ó, Tu que criastes os céus e a terra, o Senhor que sustenta o universo com as palmas das suas mãos, apronta-te em me socorrer. Não dá tempo de fazer isso. Às vezes na hora da angústia, a única coisa que você sabe fazer é dizer assim: Pai! E o que a Bíblia diz? Ele ouve o nosso clamor. Às vezes é só Deus, Jesus. Lembra de Pedro? Pedro estava afogando, não deu tempo fazer a oração do Pai Nosso. Ele apenas disse assim: Senhor, salva-me. E a Bíblia diz: e o Senhor, estendendo a mão, o levou de volta para o barco. Às vezes tudo que você pode fazer é isso. Você não vai conseguir fazer uma grande oração, uma oração impressionante, bonita, mas você pode clamar com uma palavra, e esse clamor, Deus vai responder, amém? O próprio Jesus clamou, a Bíblia diz lá, o autor de Hebreus, diz que ele foi ouvido por causa do forte clamor. E a gente sabe que essa oração de Jesus, ele está se referindo à oração do Getsemane. Não foi uma oração longa, foi uma oração muito curta. Ele orava assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
Só isso. E o pai dizia para ele: não é possível. Você vai ter que ir para a cruz. E ele voltou e orou novamente com as mesmas palavras, dizendo: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. Olha a pressão. Ele estava transpirando sangue. Olha a intensidade dessa oração. Não era assim: Pai, dá para quebrar. Não era assim, Pai. Ele via a cruz, ele disse: Senhor, está chegando a hora, tem que passar, é isso mesmo. E o pai fala: filho, se nós quisermos salvar a humanidade, vai ter que ir para a cruz. Aí ele encerra a oração assim: então não faça a minha vontade, faça a tua vontade. Foi só essa oração. Mas olha o que Hebreus diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor. Agora você vai ver os 3 elementos numa oração só, hein? Com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Irmãos, esse texto aqui está dizendo que Jesus foi ouvido quando ele clamou com lágrimas, orações e súplicas. Ele diz o quê? Ele foi ouvido e ele foi livrado da morte. Mas os evangelhos dizem que o Senhor não disse sim para ele. Disse: vai ter que morrer. Será que os evangelhos erraram? Ou o autor de Hebreus se confundiu? A Bíblia não tem contradições. Olha só, no Getsemane, Jesus está ali intensamente: Pai, Pai, talvez fosse esse o clamor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus falou: não é possível. Então não atendeu. E ele termina a oração: então todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Mas Hebreus diz que depois, põe Hebreus, ele ora e Deus ouve. Então ele continuou a oração. E agora ele ora para ser livrado da morte. Põe o texto de Hebreus, por favor. Ele ora para ser livrado da morte. E a Bíblia diz: tendo sido ele ouvido. O que aconteceu? Entenda. O pai falou para ele: você não vai ser livrado da morte, você vai morrer. Só que Jesus estava tendo trombose. Trombos, os vasos estavam explodindo. Ele estava transpirando sangue. Ele percebeu que ele ia morrer. Mas agora ele diz: eu não posso morrer agora, porque você tem que ir para a cruz, eu tenho que morrer na cruz. E aí a Bíblia diz que ele, com lágrimas, orações e súplicas, pediu para livrar da morte, dizendo: Senhor, então não me deixa morrer aqui, porque a angústia era tão grande que ele sentia que ele ia morrer. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Ele não morreu ali, para que ele pudesse morrer na cruz. Existe um poder no clamor, irmãos. Olha, deixa eu dizer algo para você: o tempo de fogo varia. Alguns é mais intenso, outros menos intenso. Mas não desista. Você verá que Deus vai com você até o fim. Não adianta eu ensinar você princípios de oração, porque não existe uma fórmula mágica. É o momento que você está vivendo que vai definir. E às vezes essa oração vem coberta de lágrimas, às vezes ela vem num suspiro forte, às vezes num gemido inexprimível, muitas vezes, sabe, num clamor audível, algo que sai aqui do peito. Porque você chega em situações e fala assim: pastor, eu nunca esperava estar passando por isso. Ei, só porque é surpresa para você, não significa que é surpresa para ele. Você não sabia, ele já sabia. E antes desse problema se manifestar, ele já estava trabalhando a solução. Ah, eu fui surpreendido, pastor. Você foi, Deus não. Deus não foi surpreendido nunca. Ele sabia que viveria momentos difíceis. E ele já estava até preparando a provisão para você. Já estava até preparando socorro para a sua vida. Quantos creem? Digam amém. Diga para quem está do seu lado: o fato de ser surpresa para você não significa que seja uma surpresa para Deus. Diga assim: olha, Deus já estava trabalhando nesse problema
antes que ele se manifestasse. Amém? Então, se você é alguém que tem derramado sua alma na oração, algo certamente vai acontecer, não desista. Às vezes você geme, às vezes você chora, às vezes você clama, e às vezes é tudo ao mesmo tempo. E aí é que a beleza do Senhor se manifesta. Por quê? Porque ele diz: o vaso quebra, irmão. O vaso tem que quebrar diante do Senhor. A gente não quer ser vaso de barro, a gente quer ser vaso de inox, que aguenta tudo, Mas ele diz que quando o vaso de barro quebra, o tesouro se manifesta. E Deus age dessa forma. Ele faz das maneiras que na nossa matemática nunca se encaixa. Quando ele vai libertar Israel da opressão dos midianitas, ele fala para Gideão: Gideão, ei, você é um homem valente, você vai libertar meu povo. Eu sou o menor, você. Aí Gideão chega em Israel e fala: ó, todos os homens de guerra, o Senhor vai nos dar vitória, vamos comigo. 30 mil homens se levantam. 32 mil, né? 32 mil homens, não é isso? 32 mil homens. Aí Deus fala: ó, tem muita gente. Fala assim: quem tiver com medo, com saudade da esposa, preocupado com o filho, volta para casa. Faltaram 20 mil, 22 mil, né? 22 mil voltaram. Quem está com medo, os medrosos voltaram. Ficaram 10 mil. Deus falou: tem muita gente. Leva esse povo para dar uma volta no deserto. Depois leva para beber água. Aqueles que chegarem lá, largam as armas e para beber água, esses vocês põem à parte. Aqueles que, com atenção, segurando a arma, beber água como um cão, porque está ali atento para o inimigo, esse você separa de outro lado. E 300 homens fizeram assim. E Deus falou: com esses 300 eu vou te dar vitória. Aí Deus falou para ele: ó, pega uma tocha, um vaso de barro, coloca a tocha dentro, e um chifre de cordeiro, uma trombeta. E na hora que eu der o sinal, você toca a trombeta, todos os homens vão tocar a trombeta e quebrar o vaso de barro. E deixa Deus fazer. Olha o que aconteceu. Deixa eu ver se eu tenho um texto aqui. Juízes 7, 16. Diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, a gritar e a fugir. Por quê? A trombeta é feita de chifre de cordeiro. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Querido Jesus. Para tirar o chifre, o cordeiro tem que morrer. Ele diz: toca a trombeta. A sua vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, irmão. Toca a trombeta e quebra o vaso de barro. Se Cristo é o cordeiro, você é o vaso de barro. Quando você quebrar o vaso de barro, o inimigo vai sair. Ele diz: cada um para o seu lado. Deitou a correr, outro a gritar, outro a fugir. Eles ficaram parados. E os inimigos bateram em retirada. É isso que vai acontecer na sua vida, meu irmão. Deixe esse vaso ser quebrado, porque o poder de Deus se manifesta em nosso quebrantamento. E se você está aqui hoje, nessa noite, ou nos acompanhando online, aí na sua casa, e você diz: pastor, eu estou enfrentando situações difíceis, há uma grande pressão sobre mim. Ei, não tenha medo de ser esse vaso quebrado nas mãos do Senhor, porque Deus não precisa da sua provisão e da sua matemática. Deus trabalha de uma maneira ilógica para nós, porque a Bíblia diz que quando ele foi multiplicar os pães, eram 5 pães e 2 peixinhos, e ele alimentou 5.000 pessoas. Na segunda multiplicação eram 4.000 pessoas, ele usou 7 pães. Fala: poxa pastor, não era para ele usar mais pães para mais pessoas? Deus não depende disso. Deus não depende disso, entende? Ele depende apenas que tenha um vaso quebrado, um pão partido, para que ele possa fazer o milagre, para que ele possa fazer a multiplicação. Por isso, quando não souber como orar, apenas clame, invoque o nome do Senhor. Meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, oh Deus, oh Pai. Às vezes só isso
é suficiente para o Senhor. Amém, queridos? Nunca deixe de orar. Nunca fique intimidado porque alguém diz: quem não sabe orar xinga Deus. Eu prefiro então ficar calado. Não, lembre-se, você é vaso de barro. Você vai se quebrantar, não diante dos homens, diante do Senhor, e o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Muitas vezes a nossa fé vai ser expressa num gemido. Muitas vezes só um suspiro. Muitas vezes lágrimas. E muitas vezes um brado. Mas aquilo vai ser suficiente. Quando lhe faltar palavras, ainda vai ter um suspiro. Amém? Quando lhe faltar palavras, ainda vai haver um gemido. Amém? Quando lhe faltar palavras, ainda uma lágrima pode rolar no seu quarto sozinho. Então o que eu faço? Na minha pressão, eu entro no chuveiro, eu ligo mais forte, tranco a porta e deixo a água cair. Paz, aquilo lava a cabeça, lava o corpo, lava a alma. Aí desce água, você enche o cabelo de shampoo, deixa espumar, deixa lágrima e tal. Mas na hora que você sai dali, seca o rosto, põe a roupa, estufa o peito, põe a barriga para dentro. Entendeu? Vamos tocar esse negócio aí. Entende? Diante do homem, você não tem que ser fraco. Diante de Deus, sim. Diante de Deus você pode derramar. Diante de Deus você é o vaso quebrado. Diante de Deus você pode derramar lágrimas. Você pode nadar no seu travesseiro, no seu leito, como disse Davi. Você pode deitar no chão, você pode rolar, você pode grunhir. E quando você for trabalhar, você é um homem de Deus. Quando você estiver falando com seu filho, você é um homem de Deus. Quando você estiver diante dos seus liderados, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando você chegar no trabalho, ninguém tem que saber que eu estou assim, que eu estou na luta. Não. Mulher, né, segue o conselho da pastora, vai pintada. Vai para a guerra, se pinta. Entendeu? Põe um salto, põe um perfume, põe uma roupa bonita. E vai lá e Deus vai te honrar. Porque o que honra a Deus é a nossa fraqueza diante dele. Diante de Deus, usa a harpa. Diante do inimigo, a espada. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fique de pé em nome de Jesus, homem de Deus, mulher de Deus. Aleluia. Glória a Deus.